A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você conosco no nosso canal mais uma vez. Hoje na nossa última aula sobre o livro de Provérbios. Isso foram 14 aulas. Olha como o tempo passa e passa logo. Hoje é a nossa última aula, então eu queria deixar aí um conselho, vamos pensar assim, um texto que fala sobre isso. E nós vamos falar sobre discernimento. Discernir e criticar de forma propositiva as nossas ações. Como cristãos, como nós devemos e podemos trabalhar a nossa vida a partir de uma perspectiva, tendo aí o livro de Provérbios. Então, essas frases curtas que nós vimos aqui, as várias lições que nós vimos do livro de Provérbios, que tem, de certa forma, uma origem popular, na sabedoria popular, em ritmo, em rima, e que Deus trouxe para nós, então, na sua palavra, para que a gente pudesse realmente ter uma vida melhor, para que a gente possa realmente ter uma regra social, uma ética de moral, uma regra de moral e também alguns princípios éticos e valores éticos para a nossa vida, como a gente viu no desenrolar dessas semanas que passaram, né? Nós falamos sobre amizade, sobre vício, sobre má companhias, sobre preguiça, sobre a sabedoria, sobre ser prudente, né? A gente falou sobre o estudo dos juízos e apreciação da nossa conduta quando a gente pensa em ética e moral. A gente falou sobre caráter, carnalidade, sobre testemunho, sobre disciplina, sobre língua, sobre finanças, sobre os laços do inimigo, sobre cobiça. E hoje eu queria encerrar, então, essa série de estudos falando sobre discernimento, que é o quê? A faculdade de julgar as coisas de forma clara e sensatamente. É ter critério de conduta, é apreciar, é analisar, é realmente ser perspicaz através das situações, das ações da nossa vida, da palavra do Senhor, então ter discernimento. Antes de nós começarmos essa aula, eu gostaria de orar com você. Vamos lá? Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e bendito nome e pedimos que o Senhor nos dê a direção do Teu Santo Espírito. Que ao estudarmos a Tua palavra através do livro de Provérbios, nós possamos realmente ter discernimento na vida, para que possamos ser pessoas sábias e através da sabedoria louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te engrandecemos e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Eu queria então, para a gente encerrar, vamos pensar assim então, né? A gente vai ler Provérbios 4 do 1 ao 19, que é um conselho paternal. Lembre-se que no começo aqui a sabedoria também ela aparece também como uma mulher, depois ela aparece como um pai dando conselho aos seus filhos. E aqui essa parte é justamente essa, como se o pai estivesse aconselhando os seus filhos. Então vale a pena ouvir. Provérbios 4, de 1 a 19, vamos lá. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham um entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e os fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus,
Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Palavras do Senhor. Um professor do seminário evangélico trouxe para a sala de aula uma fita cassete com uma pregação, a fim de que seus alunos ouvissem e avaliassem. Ao terminar, perguntou-lhes: o que vocês acham? Um respondeu: professor, fazia tempo que eu não ouvi uma pregação tão boa. E assim foi a opinião de quase todos os alunos, todo mundo falando: olha que mensagem boa, que sermão bom. Então o professor declarou: vocês acabaram de ouvir a mensagem do fundador de uma seita religiosa que nega a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, o problema não está no que falou, mas no que o pregador não falou. Essa breve ilustração, ela confirma a necessidade que nós temos de discernimento, de entendimento. À medida que o tempo vai passando e as profecias bíblicas elas vão se cumprindo, ocorre também um aumento de enganadores, de impostores, de gente que usa até a própria Bíblia para justificar algumas coisas e algumas decisões. Daí a necessidade da gente saber diferenciar entre luz e trevas, dia e noite, amargo e doce, bem e mal, verdade e mentira, certo e errado. Quais são os nossos caminhos? Se são caminhos de luz, que realmente vão nos levar a clarear a nossa mente, a dar entendimento, ou se são caminhos de trevas. Ainda mais no dia de discursos e mais discursos, de ideologias e ideologias que estão cada vez mais polarizados. E aí eu queria pensar com você sobre discernimento. Afinal, o que é discernimento? O que é discernir? O verbo, discernir, significa conhecer distintamente, perceber com clareza, por qualquer dos sentidos, é apreciar, distinguir, discriminar, estabelecer diferença, separar, fazer apreciação, julgar, decidir, assim define o dicionário Aurélio. No grego, o verbo diakriton tem o sentido de julgamento, de distinção ou de separação, E ocorre no Novo Testamento, por exemplo, cerca de 19 vezes. Tem um excelente livro intitulado Discernimento Espiritual, escrito por Jorge Barro e o Júlio Zabatiero, da Aba Press, e ele fala um pouquinho sobre isso. E aqui eu queria falar um pouquinho, resumir uma parte da introdução dessa obra, que para a gente encontrar uma definição melhor sobre discernimento. Ele diz o seguinte: para muitas pessoas, o discernimento espiritual é um atributo natural dos líderes religiosos, não importando se ele é um médium, se é um padre, se é um vidente, se é um pastor ou mesmo um astrólogo, independente disso. A cultura brasileira, ela aceita e ela assimila muito bem essa dependência do fiel em relação ao líder espiritual. A gente ouve falar muito por aí de cobertura espiritual, de estar debaixo da tutela espiritual de alguém. Por causa disso, muitas vezes nós deixamos nos enganar por lobos vestidos de cordeiro, até mesmo dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, infelizmente. Nós somos muito crédulos nessa área, com quem não merece credibilidade nenhuma. Então, a gente acaba crendo em coisas de que nós deveríamos duvidar, e duvidamos de coisas que deveríamos crer. Ou seja, como disse alguém, nós colocamos um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final e vice-versa. E aí dentro disso, então, talvez caba a pergunta para nós, como cristãos. E aqui não fala a Gisele pastora, fala a Gisele professora. Estou aqui refletindo com você uma coisa que para mim é importante como pessoa, sem estar na posição de líder, e é importante para você.
estando ou não na posição de liderado ou de líder. O que não é discernimento espiritual? Porque às vezes a gente pensa no discernimento e eu sempre gosto de falar, vamos tratar primeiro o que não é, para depois a gente entender exatamente o que é. Então, discernimento espiritual não é adivinhação. Não é adivinhação. Discernir não é adivinhar o futuro, saber o que vai acontecer. Não é acertar previsões sobre vida e morte. O discernimento espiritual não é astrologia ou coisa semelhante de você pegar aí aleatoriamente a tua Bíblia, abrir e achar que isso vai resolver a sua vida. Quem discerne espiritualmente não se deixa seduzir por essas ilusões de magia divinatória. Isso é magia, é adivinhação, tá? Então, discernimento espiritual não é adivinhação. Discernimento espiritual também não é intuição. Não é intuição. Que, assim, a característica básica da intuição é o quê? É a não racionalidade, é o sentimento. A minha intuição me diz tal coisa. Então, a pessoa que intui, ela faz isso a partir dos seus sentimentos a respeito das coisas, das circunstâncias, das coisas que acontecem com ela e com outras pessoas. Então, às vezes, a intuição humana é importante, ela é útil. Não vou dizer aqui que o Espírito Santo não use a nossa intuição e nos direcione por caminhos da nossa vida, não é isso. Porém, a intuição não substitui nem se compara ao discernimento espiritual. Não são as mesmas coisas. Muitas pessoas confundem a intuição com a voz do Espírito Santo. Cuidado. Cuidado, cuidado, meu irmão e minha irmã. É importante discernir as vozes do nosso interior. Principalmente quando essas vozes falam exatamente o que eu quero ouvir, tá? Então, discernimento espiritual não é adivinhação, não é intuição. E discernimento espiritual também não é oportunismo. Há aqueles que se aproveitam das circunstâncias mais delicadas da vida das pessoas para lucrarem com isso. Um oportunista, ele sabe criar ambientes propícios para a manifestação de sentimento, de crença profundo, a fim do quê? De manipular as pessoas em benefício próprio. E aqui, quando eu falo oportunismo, talvez você pense primeiro em dinheiro. Não, tem oportunistas que só querem mesmo influência, querem poder, querem ter a capacidade de controlar a sua vida, a vida das outras pessoas, enfim. O fato é que o discernimento espiritual não é oportunismo. Ele não tem e não busca lucro. Então, o que discernimento espiritual não é? Não é adivinhação, não é intuição e não é oportunismo. Então, o que é, Gisele? O discernimento espiritual é uma ação crítica do cristão, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, em busca de autenticidade, ou seja, de verdade, para vivenciar a vontade de Deus na sua vida. E aqui vamos esmiuçar um pouquinho isso. Primeiro, então, discernimento espiritual é uma ação crítica. Não é julgar, dizer simplesmente se é certo ou errado, mas é avaliar os fatos. Por que chegamos nesses fatos? O que tem nesses fatos? Quais são os sentimentos, as pessoas envolvidas nessas circunstâncias? Segundo, uma ação do cristão iluminada pelo Espírito Santo. Então, o discernimento espiritual não é um exercício intelectual. Ele pode ser, mas não é apenas. Mas é uma ação humana que é caracterizada pela presença e a atuação do Espírito Santo. É ouvir o incômodo, é saber que o Espírito Santo fala, é estar em oração. Outra coisa, discernimento espiritual é o quê? É uma ação do cristão que busca, então, o quê? A verdade. A autenticidade é o exercício da verdade conosco, com o próximo e com Deus. Sendo que, nesse mundo de trevas, nós buscamos e devemos buscar imitar a Jesus. Então, envolve tudo isso. E, por último, discernimento espiritual, então, é a gente vivenciar a vontade de Deus. Discernir a vontade de Deus vai nos conduzir a esse exercício. Como eu estou agindo? Como é meu proceder? Está de acordo com a palavra? Está de acordo com aquilo que Cristo quer daqueles que são seus discípulos? Ou não? Ou estou procurando apenas benefício próprio, meu próprio prazer, minha própria vontade?
Então, aí a gente entra numa segunda parte da nossa aula, então, pensando o quê? Que o instrumento de Deus para o discernimento. A primeira vez que tu me enganares, a culpa será tua. Mas, a partir daí, a culpa vai ser minha. Ou seja, a gente, como crente, precisa buscar discernimento. Discernimento para as decisões que nós precisamos tomar, para aquilo que a gente quer na nossa vida e como a gente faz isso. E aí, aqui, não é receitinha de bolo, não. É uma coisa básica. É no encontro com Deus. Se eu quero ter um discernimento espiritual, a partir de uma perspectiva que agrade a Deus, que queira ser conforme Deus quer, eu preciso me encontrar com Deus. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. É pela meditação da sua palavra, é em oração. Não tem outro jeito. Se alguém apresentar para você alguma forma de discernimento, de sabedoria, que não contenha esse encontro com Deus, tem alguma coisa errada, meu irmão e minha irmã. É simples assim. Eu preciso meditar na palavra de Deus. A palavra nos diz em Hebreus 4:12 que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o fundo de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É isso basicamente. Então, quando a gente observa o livro de Provérbios, e a gente vai abrindo, e a gente vai lendo, e a gente vai esmiuçando, como a gente leu aqui o capítulo de hoje, como um pai aconselha seu filho, são essas coisas que vão aprimorando no nosso coração o discernimento. A gente vai aprendendo e a gente vai sabendo. E aqui, eu vou deixar aqui do lado, por exemplo, em duas situações em que, por exemplo, o livro de Provérbios vai ter conselhos para nós. A primeira delas é se deparar com a necessidade de saber se um negócio ou se uma parceria tem ou não a aprovação do Senhor. E aí, Provérbios vai mostrar para a gente o quê? Como comparar aí as pessoas envolvidas em um negócio. Olha a lista de textos que tem aqui. Dá um pause depois. Você pode abrir e ler com calma todos esses textos. Quando você e outra situação, quando você estiver escolhendo o melhor de Deus, né, em uma união para a sua vida, medite em Provérbios. Olha quantos textos nós temos aí. Então, na hora de tomar a decisão, a paz que vem de Deus é o juízo no nosso coração. Você está em dúvida? Leia os textos que está aqui. Busque discernimento. Então, medite na palavra de Deus. Outra forma também é na vida devocional. Também chamado o quê? De liturgia pessoal, de culto individual, de momento devocional, de encontro com Deus. E esse momento onde você reserva um tempo do seu dia, pode ser 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, que você separa para você estar a sós com Deus. Pode ser na hora que você está tomando seu café da manhã, ou no final do dia, cada um tem um horário melhor, na sua rotina, na forma como quer fazer. Que você para realmente e como se você pudesse, por um momento, se sentar e falar com Deus. Né? Tomar um café com Deus, comer um pãozinho com Deus. Mateus 6:6 diz que tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A gente sabe que é muito difícil, nem sempre a gente consegue manter essa rotina de forma ideal, todos os dias. Mas eu convido você a pelo menos tentar fazer o máximo de dias possíveis na semana. A gente sabe que se deixar a rotina engole a gente, engole nosso dia, engole as coisas e a gente não dá conta. Mas o fato é que quando a gente é filho de Deus, a gente precisa ter esse encontro com o Pai. A gente precisa se derramar na presença dele. A gente precisa ter um momento para equalizar as coisas, para ler a Bíblia, para orar. É difícil, não é fácil, mas é nesse momento que a gente pode aprender a ter discernimento. Se eu estou com dificuldades, se eu tenho problemas, se eu tenho agradecimentos, é nesse momento, Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida, me ajuda, e assim vai. Outra coisa
que a gente acaba se esquecendo ou a gente só lembra na quaresma é o jejum. O jejum não é uma condição obrigatória. Não é assim, meu Deus, olha, se eu não fizer jejum, Deus não vai falar comigo, Deus não vai me abençoar. Não, é uma atitude de autoesvaziamento e de abertura para o quê? Para falar com Deus, né? Quando é um jejum de alimento, é na hora que você tem bate aquela fominha que você fala assim, em vez de gastar aquele tempo comendo, eu vou gastar aquele tempo orando. Quando é jejum de alguma coisa que você preza muito na sua vida e você faz um propósito com Deus de oração, é na hora que bate aquela vontade daquilo, e você fala, agora é hora de eu orar, agora é hora de eu buscar a Deus, agora é hora de eu me esvaziar, é deixar o meu corpo, os meus sentimentos, a minha razão o mais disponível possível para essa comunhão íntima com Jesus Cristo nesse momento. É se deixar realmente se encher por Deus. É abrir mão do alimento, daquilo que você escolheu fazer jejum para estar debaixo da vontade de Deus, para ter um encontro com Deus. Então, é muito importante, porque às vezes a gente esquece dessas coisas, mas como diria a W. Tozer, a oração não substitui a obediência. Se eu me propus a fazer um jejum, eu vou fazer isso de forma obediente, buscando a orientação de Deus, para que na minha vida eu possa ser uma pessoa obediente que agrada a Deus. E a obediência sobrepõe todas as coisas. Já diria a palavra que é melhor obedecer que sacrificar. Então, os instrumentos de Deus para discernimento na nossa vida é a meditação da palavra, é a vida devocional e é jejum. Se estão apresentando para você outras opções de discernimento, questione. E aí aqui vamos entrar então no terceiro tópico dessa aula, o discernimento, e eu quero apresentar para você aqui 3 questionamentos. Tem um provérbio chinês que diz, antes de começar a reformar o mundo, dê 3 voltas em torno da sua casa. Então, antes de você querer mudar a vida das pessoas e querer questionar as pessoas, que tal olhar para si mesmo? E aqui eu queria pensar em 3 questionamentos para você refletir sobre isso. Primeiro, o que eu pretendo fazer é algo que qualquer um poderia fazer? Você gostaria, por exemplo, de ver os seus pais, seus irmãos, ou as pessoas que você ama e admira fazer dessa maneira? Aquilo que é correto para você deve ser correto para todos. Mas se você não gosta de vê-los agindo assim, é sinal de que aquilo também não serve para você. É bom pensar a respeito. Segundo questionamento. Havia problemas se outros soubessem o que eu pretendo fazer? O que você pretende fazer? Se é uma coisa correta, você não precisa fazer escondido, certo? Por isso, se for algo que vai lhe trazer problema e que você precisa deixar em off, para evitar constrangimentos, se tornar público, é sinal que é bom não ser feito. Concorda comigo? E terceiro, questionamento. Eu teria liberdade de orar a esse respeito, pedindo ajuda para Deus? Deus, ele nos dá a liberdade de a gente orar sobre qualquer assunto, sem exceção. Sejam tentações, sejam pecados, sejam o que estiver nos incomodando na nossa consciência. Se você for falar com Deus sobre isso, isso te incomoda, talvez seja um indicativo que não seja uma coisa boa. Então, vamos lá. 3 questionamentos. O que eu pretendo fazer é algo que qualquer um poderia fazer? Segundo, haveria problemas se outros soubessem o que eu pretendo fazer? E terceiro, eu teria liberdade de orar a esse respeito, pedindo a ajuda de Deus? E aqui então eu queria concluir essa aula pensando um pouquinho com você. Por que precisamos de discernimento? Já parou para pensar nisso? E aí talvez vamos pensar um pouquinho no que o livro de Provérbios fala sobre isso. Primeiro a gente poderia dizer que para não fazer negócios ruins com pessoas trapaceiras, para não ter um casamento, um namoro, um relacionamento ruim com pessoas de caráter duvidoso,
para que a gente não seja essa pessoa de caráter duvidoso. Talvez a gente precise de discernimento para não ter a mentalidade do tipo, eu acho, espero que sim, quem sabe, não tenho muita certeza. Talvez a gente precise de discernimento para clarear as áreas confusas da nossa vida. É importante a gente entender quem nós somos, quem Deus é e quem Ele nos chamou para ser, para poder distinguir entre o Espírito de Deus, as inclinações da nossa carne e os espíritos malignos. É importante ter discernimento sobre isso. E por último, para saber quando falar, quando calar e quando fugir. Como é importante ter discernimento? Olha só! E aí, eu queria encerrar aqui com você com 6 versículos. Eu vou deixar aqui também. Para comprovar como Deus convida o seu povo a discernir e observar a diferença que existe entre coisas e entre pessoas. Olha aí. Primeiro, Levítico 10:10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levítico 11:47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. 2 Crônicas 12:8. Porém serão seus servos para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Ezequiel 22:26. Os seus sacerdotes transgridem a lei, minha lei, e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não existe diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. E Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olha aí, Romanos 14:5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Então, para a gente parar para pensar sobre o discernimento e sobre as várias coisas que a gente precisa discernir, realmente é pensar, eu tenho buscado agradar a Deus, tenho tido sabedoria, entendimento para fazer diferença entre as coisas que acontecem ou não acontecem, entre aquilo que é puro e que é impuro na minha vida, sobre aquilo que eu quero agradar ou não o Senhor. E aí eu queria finalizar, então, esse trecho de Provérbios pensando na nossa conduta cristã. Será que nós estamos agindo conforme Cristo quer de nós? Será que a gente tem se desviado dos perigos de pecado? Será que a gente tem pedido a Deus sabedoria, discernimento para entender a sua vontade? Será que realmente a gente tem procurado agradar a Deus em todas as coisas? Nós falamos ao longo dessas semanas aí sobre influência. Será que eu tenho sido uma boa influência ou não? Será que eu tenho me deixado levar? Será que eu tenho tido dificuldades com as companhias? Por exemplo, a gente falou sobre sabedoria todo esse tempo. Será que eu tenho buscado ser uma pessoa sábia no Senhor? Eu tenho tido momentos de encontro com Deus, eu tenho deixado o meu corpo, a minha inteligência, a minha língua louvar e bendizer ao Senhor, ou eu tenho sido agente do inimigo? Nós lemos no começo da aula, que a vereda do justo é como a luz do alvorecer que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. A sua vida é um dia claro, ela ilumina as pessoas, sua família, onde você está. Pense sobre isso. O dia claro, ele traz pra gente entendimento, porque é Cristo Jesus que põe ordem no nosso caos, que redime os nossos caminhos, as nossas veredas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça no caminhar cristão. Nós encerramos aqui então o nosso estudo do livro de Provérbios e esse guia para viver bem. Eu espero que tenha abençoado a sua vida, que tenha te direcionado até aqui. E no próxima semana a gente começa um conteúdo aí novo. Fique atento aí às nossas redes sociais, nós vamos estar avisando também no culto, na igreja. Então eu espero você na próxima aula, se Deus quiser ou se Jesus não voltar antes. Mas que Deus te abençoe com sabedoria, com discernimento em tudo que você fizer.